federal, mas tem todos os demais convênios, dando ênfase aos hospitais, né? Maternidade, 14 milhões 592 mil, a beneficência, 6 milhões 192, a Irmandade, 5 milhões 252 mil, e a PUC, o Cândido, com 21.647, e a PUC com 52 milhões 575 mil. Veja que a PUC sozinha é quase 50% do total dos convênios. Parceiro demonstra a importância desse parceiro no contexto da saúde do município. Nós chegamos então com os 433 milhões de gastos em recurso próprio, pelas receitas constitucionais em 20,62%. No primeiro quadrimestre, com relação ao primeiro quadrimestre de 2022, nós tivemos um aumento de 19 para 20,62%, fechamos o ano com 24% de percentual, quanto à obrigatoriedade dos 17%, né? Aqui demonstra que o município vem sempre aplicando desde lá em 2000, que era já 20%, mas acima do mínimo constitucional e municipal. Esse é um quadro que demonstra o orçamento, né? A evolução do orçamento com base nesse laranjinha é a inflação de 2000 para cá, da emenda constitucional para cá, né? A inflação ela vem muito menor do que, ou seja, a gente sairia de 199, nem sei falar esse número, deveria ser milhões, para 743, quando o nosso orçamento é 2 bilhões e 91 milhões, inicial, né? Esse quadro não foi adicionado. Esse quadro demonstra, o azul é a evolução do orçamento da prefeitura, e aqui a evolução do orçamento da saúde. Apesar de ser evolutivo, ele aumentar, a gente pode verificar que na prefeitura ele tem aumentado um pouco mais, né? Aqui é o telefone do fundo, onde nós ficamos. Eu acho que agora tem a rede, né? O Henrique está aí? Não. Tá não? Bem, a rede, o Fábio era diretor financeiro, ele saiu, e agora o Henrique assumiu lá. E o doutor está aí? Tá bom. Então, ele foi, na verdade, a rede municipal de saúde há de se pensar sobre esse modelo de apresentação. Quando criou-se a rede, definiu que ele ia fazer um desdobramento dos gastos, né? E é o que a rede vem fazendo desde lá. Mas, na verdade, esse desdobramento já está na apresentação do Fundo Municipal. Os números aí demonstrados são os números que estão lá, porque, na verdade, o gasto é o total em saúde, e quem faz a compilação e o controle dos gastos é o Fundo Municipal. Então, esses números que vão ser dados aqui é só uma abertura do gasto da rede municipal. Então, vamos lá. Então, como eu falei, né, foi atribuída essa obrigatoriedade pelo decreto. Ele faz por um regime contábil de competência de despesa e faz um modelo de apresentação. Aqui são as receitas, né? Então ele separa as receitas municipal, 131 milhões, e aqui essa receita
ela é direcionada para gasto para cada uma dessas linhas. Então aqui é 42 milhões para o Chapéu, 30 milhões para o Mário Gatti, os PIAs. Administrativo aqui é uma linha contábil que se criou lá para ele fazer compras para todas as unidades. Então, por exemplo, um gasto esses 38 milhões pode estar servindo insumos para essas demais unidades. Então, nessa linha que eu estou dizendo para vocês, 131 milhões gastos recebeu de recursos do município, 27 milhões 512 ele recebeu de recursos vinculados, que são o nosso convênio que é repassado para ele, ainda recebeu 300 mil em coronavírus, então ele recebeu um total de 159 milhões 439 mil. Ele que eu falo é a rede Mário Gatti, tá? Acho que seria ela, né? Bom, aqui então é as despesas e a unidade de despesa da mesma maneira, do Chapéu, do Mário Gatti, dos PAs, do administrativo. Então, nas despesas, 100 milhões 692 mil de recursos municipais, pessoal, aqui já é diferente, aqui é pessoal, então foi gasto, veja que aqui a rede Mário Gatti, aqui tem o pessoal, que essa folha é paga na secretaria, mas aqui nós desdobramos para entender exatamente a folha do Mário Gatti. Já no Ouro Verde aqui é 6 milhões, ainda tem, não, aqui já é o Mário Gatinho, né? O Mário Gatti, o Chapéu aqui já não tem folha, né? Porque nós sabemos que a folha está aqui nos prestadores, né? Então, em consumo, 14 milhões 651 mil. Em prestadores, esses prestadores a gente entende como mais a parte de serviços assistenciais, né? Então, você veja que tem aqui um valor importante nos PAs, que a gente sabe que dois deles são terceirizados praticamente, né? E até na rede Mário Gatti tem um pouco, lá no Hospital Mário Gatti. 47 milhões 541 em serviços, investimento 381, outros, num total, então, que é aquele total que a rede gastou de 205 milhões 366 mil. Bom, aqui são as despesas, né? Então a municipal, obviamente, está bem clara aqui que ela é o gasto que quem mantém a rede, né, é o município praticamente, né? Então aqui tem as despesas, deixa eu entender aqui, despesa por fonte, por unidade, aqui é a por unidade, exatamente. O Mário Gatti está com 20%, é isso? Aqui ele está pondo administrativo, mas aqui é para ser a municipal aqui. Não, o administrativo é o gasto, a despesa que é geral de toda a rede. O Chapéu está com 20%, o Mário Gatti está com 20%, o SAMU está com 1%, e os PAs com 5%, 3%? 5%. Então, quem gasta mais dinheiro específico da rede é o Chapéu. E a maior fatia é esse administrativo, que é um gasto que se perde e para onde vai. É um gasto que não se sabe. Olha, eu de verdade preciso estudar esse de verdade, olha. O Fábio não está aí para mostrar, mas esse administrativo, porque contrapõe o outro administrativo lá, que é o valor. Então... Inclusive, uma coisa que me chamou a atenção no slide anterior, que há uma especificação de pessoal. Quando eu entendi a explicação do Reinaldo, sim, me parece meio fora da casinha, não tua explicação, não tem, Reinaldo, mas esse administrativo que contempla outras coisas me parece estranho, porque ali o que está definido é pessoal, é ali.
Aí o pessoal incluindo outras coisas me causa estranheza. E não é em relação a assim, que essa Nacional Vital não foi tua parte do trabalho, mas queria... Não, ela é do Marigate, ela quer falar, acho que daí vai ajudar. Oi, Renato. Oi, pode vir aqui, por favor. Salve, Bia. Você chama? Olá, meu nome é Cassiana, eu sou enfermeira da Rede Marigate. Eu vou dar uma explicação, mas ela é um pouco superficial, até porque eu não sou da área financeira. Mas quando a gente fala do administrativo, que engloba várias coisas, é que cada unidade, por exemplo, a higiene, o serviço é terceirizado e ele atende as 4 UPAs. E o SAMU, e o GAT, e tudo. Então entra aí. Nutrição, COPA. Então são serviços que eles são para todas as unidades, eles não são específicas de cada uma, eles são para todas, assim como a compra de medicamentos e de insumos, que também é centralizado para todas as unidades. Isso é o que eu estou imaginando que entra nesse relatório. Mas posso trazer explicação mais detalhada para a próxima reunião, se for o caso. Não, é isso aí mesmo. É isso mesmo. Não, acho que ela tem uma... Obrigado, Cassiano. É que o restante é específico para o Ouro Verde, para o Marigate e para o SAMU. Mas as coisas incomuns ficam nesse blocão. Tem razão, Cassiano. É verdade, mas veja aqui que aqui o administrativo, aqui, eu não sei, eu não tenho. O administrativo está 62 milhões. Então, como é que lá está? Não sei, eu não, isso aí eu acho que eu vou pedir para o Henrique fazer, que é o diretor financeiro atual, que não está aqui, mas que era para estar inclusive, para ele fazer um esclarecimento, inclusive para nós, o Conselho Fiscal. Sim. Ok? E aí a gente traz isso numa outra... Até para tentar ficar mais claro. Nem para mim, que trabalho há 10 anos aqui, não entendi direito, desculpe. Gente, é essa apresentação, estou à disposição de vocês para apanhar, porque sei que vou. Obrigado, Reinaldo. Eu acho que agora na sequência já apareceram, né? Então, Ney, obrigado, Reinaldo. Bom, boa noite a todos. Vou tentar ler do celular aqui para ficar de frente. O parecer do Conselho Fiscal tem aquele primeiro parágrafo padrão que diz: recebemos a documentação do Conselho, da executiva do Conselho, e temos uma tarefa que é apreciar e fazer alguns comentários a respeito. Segundo parágrafo diz que a gente se reuniu em 2 datas, no 22 de junho e no 3 de julho, com a presença do Reinaldo, do Zé Renato, da Tatiana, do Zé Augusto, do Galdino e eu, e para a apresentação das apresentações feitas pelo Reinaldo do Fundo, com essa dificuldade que o Reinaldo já enfatizou aí, que com relação aos dados da apresentação do Mário Gatti, a ausência do Fabinho inviabilizou que a gente entendesse bem do que estava sendo apresentado. Na reunião do Conselho Fiscal, a apresentação do Mário Gatti também lá ficou prejudicada pela falta do representante do Mário Gatti. O que só confirma uma das opiniões que a gente coloca no parecer aqui na sequência. Não, mas antes de falar das nossas opiniões, eu vou falar dos disclaimers, como falam os americanos. É chique, né? Como a gente não tem técnicos, contábeis ou jurídicos para ajudar a gente, que não sejam os próprios técnicos que estão prestando as contas, que estão apresentando as coisas, que estão da própria Secretaria de Saúde, a gente não tem técnicos isentos ou não comprometidos com a apresentação do que estão fazendo para nos orientar sobre como avaliar o que a gente está vendo lá. Alguém que diga para nós: o problema está aqui, o problema está aqui. Quem está apresentando as contas não vai fazer isso, porque tem um compromisso de apresentar as contas e dizer que está bem feito.
Tá certo? Dito isso... alô? Vai comentar. Oi. Dito isso, o segundo problema que a gente tem é que o tempo é curto para a gente comparar o que está de prestação de contas com, por exemplo, o RDQA que a gente acabou de ver. Se são 72 indicadores e a prestação de contas mostra como é que gastaram dinheiro para mudar aqueles indicadores, o tempo que a gente tem para fazer isso em 2 reuniões é absolutamente insuficiente. Então são 2 desculpas que a gente pede para o Conselho para dizer que a gente tenta fazer o melhor que pode, mas o melhor que a gente pode é pouco por falta de condições e recursos. Dito isso, vamos para as considerações do Conselho Fiscal. A primeira delas é que a existência da rede Mário Gatti como uma coisa à parte é um desastre. Tá certo? Não preciso entrar em detalhes do porquê que a gente acha que é um desastre, porque o Conselho já discutiu isso e já repetiu isso milhões de vezes. Segunda coisa é que o percentual de receita própria destinado às despesas liquidadas em relação aos anos anteriores no valor absoluto aumentou um pouquinho, mas se você vê aquele gráfico que mostra o crescimento do orçamento da Prefeitura e o crescimento do orçamento da Saúde, a Secretaria de Saúde está desprestigiada. Nós estamos perdendo dinheiro e perdendo poder e perdendo atendimento e cuidado para a nossa população, porque o dinheiro da Prefeitura está indo para outros lugares que não para a saúde. Então, essa é a segunda observação que a gente tem a fazer. A terceira observação que a gente tem a fazer é que as terceirizações são gigantescas, faz mal à saúde. E a quarta e última observação é que a Prefeitura está fechando um monte de serviço próprio. Isso não tem aprovação do Conselho, o fechamento desses serviços. O Conselho, todas essas, toda a abertura ou fechamento de serviço deveria ser previamente submetida ao Conselho e não é, e não está sendo feito. E isso é desrespeito à legislação municipal. Pelo conjunto desses 4 pontos, o Conselho Fiscal recomenda a partir de letras grandes aí, letras maiúsculas. Recomendação do Conselho Fiscal: rejeição das prestações de contas do primeiro quadrimestre de 2023 em função do descumprimento das deliberações do controle social relativas à restauração do comando único municipal, revogação da lei de criação da autarquia Rede Mário Gatti. Tem que revogar. A gente já falou isso, a gente já repetiu isso, a gente já reiterou isso. A Prefeitura tem que tomar providência com relação a isso, a Secretaria de Saúde tem que tomar providência com relação a isso. Segundo, oferta insatisfatória de pessoal próprio para o cumprimento das obrigações constitucionais relativas à garantia do direito à saúde para a população de Campinas. Tem pouco trabalhador próprio para fazer o que deveria. A gente não está dando conta porque a gente tem que trabalhar por 3, 4, 5. Terceiro, descumprimento da lei de criação do Conselho Municipal de Saúde. E quando eu digo isso, estou dizendo, para abrir ou fechar serviço, isso tem que vir para cá antes. E a nossa decisão é deliberação, não é consulta, não é sugestão. Não pode fechar sem nossa autorização, não pode abrir sem nossa autorização. E aí eu pergunto, o que vai acontecer com o Centro de Reabilitação Física de Souzas, que está sendo fechado, a população está sendo desassistida, com um serviço que está no limbo nesse momento, porque era para mudar de uma coisa para outra, não é mais uma coisa, não vai ser a outra, está no meio do nada e a população desassistida. É isso, obrigado. Obrigado, Ney.
Eu pergunto se a gente já poderia colocar diretamente em votação. Nesse caso, nós temos a aprovação, né, ou aprovação das contas, ou senhor, questão de ordem, senhor Aldir. Não é assim. Aquela pessoa do Mário Gato que estava ali chegou aqui e falou assim: eu sou médico. Mas o que ele é na diretoria do Mário Gatti? Médico tem um monte lá. Agora eu gostaria de saber o que ele é. Se ele é diretor, se ele é vice-presidente, ou o que ele é. Segundo, a pessoa do Mário Gatti, aliás, ele foi embora antes, ele devia ter ficado aqui, né? Aí, como eu disse ali atrás, ele vazou da biqueira, né? Desculpe a expressão, né? Aí eu pergunto, por que ele não ficou aqui? Para ouvir isso que o Reinaldo disse, que o Reinaldo não é obrigado a explicar o que aconteceu lá na rede Mário Gatti, porque a gente tem 2 secretários de saúde. Um aqui, no 11º andar, e o outro lá, no Mário Gatti. Lá ele faz o que ele quer, e o daqui fica sem saber, igual o Reinaldo veio aqui agora, e não soube explicar, lógico, não soube. Mas ele fez, como é que ele vai explicar uma coisa que ele não fez? Quer dizer, então, o Reinaldo tem que ser isento de toda essa coisa, porque a pessoa do Mário Gatti deveria estar aqui para explicar o que ele fez, né? Então, Maneta, eu não sei como é que nós vamos votar isso sem essa explicação do Mário Gatti, né? Que toda vez que vem aqui, explica e não explica coisa nenhuma. Né? Eu acho que eu tenho um proposta de encaminhamento para isso. Acho que a sua expressão é correta, mas a gente pode... Obrigado, e acho que é um registro também importante. Trombeta? Por favor, cheguei. Aí a gente já vê Bom, em relação a dar uma explicação de direito, em relação a não sei quantas terceirização que tem lá, em relação ao péssimo atendimento que a rede Mário Gatti nos oferece, eu sugiro e peço, e eu vou votar contrário, eu não vou aprovar isso daí não, viu? Primeiro que a gente vai aprovar uma coisa que os caras compram do jeito que esquece as prestadoras e depois vem embutir o latado para nós aqui. Eu não vou entrar nessa. Eu acho que os colegas, os companheiros, também não vão entrar nessa daí não, tá? É mal gelada. Ah, não, mas lá de confiança, não sei. Lá tem só terceirizado, parece que tem 30 e poucos terceirizados. Eu sei o que eu passei lá dentro do Ouro Verde, isso eu sei, não. Obrigado, Trombeta. Até só para reforçar o parecer do Conselho Fiscal na linha da sua posição, é a rejeição, tá? Então, o que eu queria colocar aqui antes de encaminhar a votação é o seguinte: eu queria colocar esse ponto aqui. Pois não, Mônica, questão de ordem. Em relação ao CRR, eu quero entender melhor o que você falou, porque a gente não vai fechar o CRR, em nenhum momento foi isso discutido. Ele estava programado uma reforma, mas aí na próxima reunião eu vou trazer isso aqui, porque não tem nenhuma previsão de fechamento do CRR, não tem... Não, mas estava programado, mas foi avisado, discutido com a população, discutido com os usuários, uma reforma. Que ele estava precisando, que era reforma de telhado. Então não é nada de terminar ou fechar o serviço. Isso eu tenho certeza. Eu só não tenho a certeza se essa reforma já foi... Amanda, sabe se já está fechado, Amanda? Agora que eu lembrei que a Amanda está aqui. Eu acho que ainda não está fechado, vou confirmar aqui com a Andréia, mas vai ser realizada. Inclusive também é com recurso parcialmente de leis impositivas. Isso, nós não vamos fechar nenhum centro, tá? Só para deixar claro. Bom, só retomando então, parecer, de qualquer maneira, me parece que o parecer ele tem sua fundamentação sem prejuízo do esclarecimento que a Mônica trouxe. Eu queria só colocar uma questão que é em relação à parte da rede Mário Gatti. Então, assim, além do parecer, do conteúdo que ele está, eu penso que nós deveríamos deixar aqui
estabelecido a obrigatoriedade da Rede Mário Gatti voltar, a gente vai ter que agendar, porque nós temos outra, era para ser hoje, tá? Mas eu não penso que a gente deva abrir mão do detalhamento e de algumas coisas que para muitas pessoas aqui ficaram nebulosas, né? Em relação aos gráficos e tudo. Então, eu queria só adendar ao parecer do Conselho Fiscal a exigência de que a Rede Mário Gatti, em data a ser agendada conforme a nossa pauta, né, retorne tanto na executiva, na Secretaria Executiva, quanto aqui no Pleno, para que essas contas sejam devidamente explicadas. Tá? É só um adendo, eu acho que é necessário em função de uma questão concreta aqui. Não foi, nenhum de nós causou isso, então acho que tem que ter um encaminhamento. Bom, com essa observação, a gente pode fazer votação, dá para fazer por contraste? Lembrando, só votam conselheiros e conselheiros municipais, conselheiros locais, outras pessoas muito bem-vindas, mas na hora de votar, só vota quem é. Aí a Ivandilde ajuda aqui a gente na contagem. Então, a primeira posição, né, que é a de aprovação das contas apresentadas, tá? A segunda posição é a favor do parecer do Conselho Fiscal pela rejeição com base naquilo que foi apresentado. Não tem que ler tudo de novo. Então, a gente caminha. Quem vota pela aprovação das contas apresentadas, por favor, levante o braço. A gente faz a conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Hã? Aqui, ó. Sim. Eu contei 5. 5. Quem vota pela rejeição, por favor, levante o braço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lá no fundo, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, abstenções. Uma abstenção. Então, nós temos 5 pela aprovação, 20 pela rejeição e uma abstenção. Certo? Bom, demos conta dessa parte, agora fica ao critério de vocês que estavam preparados para apresentar. Roberto, qual a ideia? Vamos pelo menos aproveitar para iniciar essa apresentação e aproveitar o nosso tempo aqui, e ao final desses 20 minutos, né, a gente encaminha a próxima. Acho que dá para explicar isso aí. Não começou a reforma, a previsão é final de setembro, começo de outubro. Então ele está funcionando. Tá ótimo. Obrigado, mano. Obrigado pela informação. O não começou a reforma não significa que não mudou o modelo de atendimento, que era para ser centro de reabilitação, aí de repente virou um ser, que é um ser abstrato e desconhecido, e aí nesse momento não é nenhuma coisa nem outra, e a gente está sem vaga de reabilitação. Eu estou com um cara lá no meu centro de saúde que teve um AVC e eu não tenho como encaminhar ele para uma fono, porque o centro de reabilitação não está recebendo. Gente, só por questão de ordem, eu acho que isso pode ser uma explicação para a próxima reunião. Eu acho também, né? Mas de qualquer maneira a gente agradece essas informações e depois a gente tenta afinar melhor isso aí e aferir a situação mais real. Então vamos lá. Então, tem um textinho, botei lá no conselho, vocês viram, mas é assim, nós tínhamos naquela reunião onde foi deliberada a ordem de apresentação das pautas, estaria previsto para hoje a discussão de modelo de atenção. Não sei se vocês lembram disso. Nós fizemos a discussão na executiva, chegamos à conclusão, e isso foi consenso na executiva, que não daria para discutir modelo de atenção numa única reunião do conselho, que é uma coisa muito complexa para dar conta dessa discussão numa reunião do conselho. E aí a proposta é que façamos essa discussão de uma maneira ascendente e, para orientar a discussão, tem um conjunto de perguntas que a gente postou lá, certo? Então, essa é a nossa proposta da executiva, aí com algumas diferenças que eu já vou falar, tem alguns dissensos aí. O consenso, que a gente faça a discussão ascendente, começando lá nos conselhos locais ou nos conselhos distritais, já explico isso depois, e durante uns 3 meses,
e traga aqui para o Conselho, ao final dessa discussão, um relatório gerado nestes vários locais onde o modelo foi discutido. Até aí houve um consenso na executiva. Qual o dissenso? É que tem 3 propostas. Todas elas partem de um princípio que nós precisamos conhecer qual é o modelo de atenção da Secretaria de Saúde. Essa discussão só faz sentido se a Secretaria explicitar que modelo é esse que tem em Campinas. Aí vem